Muito bem, desbravador Maranata. Prepare-se então, meu, essa maratona lockdown aí que nós estamos vivendo aí. Mas prepare-se então. Hoje é dia de atividade, hoje é dia de especialidade, meu amigo. Quero convidar então aqui o nosso palestrante, nosso líder de desbravadores, ele que é o capelão aqui da Escola Adventista de Jardim Metrópole, é ele mesmo que vou convidar, líder dos desbravadores, líder dos aventureiros também, pastor Marcelo Noronha. Estará conosco aqui, quero convidar o pastor Marcelo Noronha, muito bem, seja bem-vindo aqui, ó, muito bem, aqui estamos, vou deixar contigo então, manda ver, dá as orientações aí para tu não se perder também aí, e vamos seguir para a nossa... Se prepare então, especialidade, você não tem a tua faixa, se estude agora, faça a prova e prepare-se para a próxima investidura você receber essa especialidade, se você for aprovado. Tem que merecer, tem que passar a prova, tá bom? Um grande abraço aí, Deus te abençoe. E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilidade no ambiente? Família está bem, papai está bem, mamãe está bem. E aí, está se cuidando? Você que está chegando por aí, galera, é o seguinte. Você, do seu diretor, você recebeu um cartãozinho chamado Guia do Aspirante. Pastor, para que serve o Guia do Aspirante? O Guia do Aspirante vai ajudar você a se preparar para ser um desbravador, para você receber um lencinho amarelinho. Então, por isso que nós bolamos essa especialidade, Pioneiros Adventistas, para que você, né, para que você aí, então, tenha essa especialidade e mais aí o guia de experiência. Olha que maneiro. Então, você está ganhando uma especialidade, Pioneiros Adventistas, e ao mesmo tempo você está aprendendo a história da igreja, a história do desbravador, como é que começou o movimento nos Estados Unidos, como é que se espalhou pelo mundo, depois como é que chegou aqui no Brasil. Então, aquela farofa tudo que você já está ligado. Então, irmão, então se liga aí, pega uma canetinha, pega aí o PDF, marca algumas paradas aí, que daqui a pouco nós vamos fazer um jogo Kahoot. Eu quero ver quem vai ser os 3 melhores campeões aí hoje aí dessa especialidade, tá ligado? Bom, o pastor já me apresentou, me chamo Marcelo Noronha, né? Sou pastor aqui da escola, do IAJAN. Mas também, além de ser capelão da escola, também sou capelão aqui do Clube Ebenezer, aqui da igreja de Jardim Metrópole. Então, quero mandar um abraço para minha galera, aqui do IAJAN, aqui da igreja de Jardim Metrópole, do clube, tá ligado? Vamos lá então, gente? Vamos lá então, ó, tô vendo a galera curtindo aqui, então se liga aí que, ó, o negócio vai pegar fogo, hein? Beleza? Vamos lá então. Então, a gente começa então a história dos desbravadores, falando um pouquinho aí do início, de como começou aí o movimento adventista, como é que o movimento milerita se tornou aí o movimento adventista. Então, aí você está vendo aí, na tua especialidade, você está vendo aí na tela aí a foto de um camarada aí. Quem é esse cliente aí? Manda para mim no chat aí. Né? E isso aí, galera, é o Guilherme Miller. Né? Então, quem é Guilherme Miller? Guilherme Miller, esse camarada, ele é conhecido como o pai do movimento milerita, não é? Que recebeu o nome por influência do fundador chamado aí Guilherme Miller, né? Porque ele viveu aí dos anos de 1800, ele aí pregou aí dos anos de 1816 por diante. Ele, durante o ano de 1816 a 1818, esse brother, esse parceirão chamado Guilherme Miller, esse camarada fez um estudo profundo da Bíblia. Então, vamos começar a estudar a Bíblia fundo a fundo, e aí, então, eu quero saber, então, o que Deus vai me responder. Então, o brother, então, ele pegou a Bíblia, né? A Bíblia, não como essa minha, mas uma Bíblia maior do que essa, uma Bíblia grande. E aí, brother, então é o nosso parceiro Miller, aí com o auxílio de uma concordância chamada Pruden, se liga aí, irmão, anota as dicas aí, tá? Ele, então, começou a fazer um estudo profundo da Bíblia, entre os anos de 1816 a 1818. Só que quando ele chega no livro de Daniel, estudando livro por livro, né? Versículo por versículo, palavra por palavra, para entender o que Deus queria falar para esse homem. Né? Então, está aí, então, estudou entre os anos de 1816 a 1818. Esse homem cavou a Bíblia. Aí eu pergunto para você, brother, tu está estudando a Bíblia? Tu está ligado na tua lição todo dia? Então,
Assim como o Miller, cara, homem apaixonado por Deus, buscava a Bíblia, a Deus. Brother, você que é DBV aí, irmão, se liga no papo que eu te dar. Não, busca a Deus. Liga a Bíblia. O Miller fazia. Para entender o plano que Deus tem para a sua vida. Então, se você quer ser o explorador, o sangue bom, o bonzão, sabe? Irmão, é Bíblia, tá ligado? Só que quando o Miller, brother, ele estudando a Bíblia, ele chegou no capítulo 8, ele travou. Eu falei, cara, ele se deparou com uma profecia e o homem travou. Eu falei, que negócio é esse? De 2.300 cidades em manhãs que o santuário será purificado. Quando ele chegou no versículo 13 e 14, o homem travou, não é? Então, ele chegou à seguinte conclusão, ao estudar esse livro, ele chegou à seguinte conclusão, que Jesus voltaria por volta do ano de 1853. Note que isso, segundo os estudos dele, aquela pesquisa, a anotação para lá e para cá, você está vendo uma foto aí, que ele faz um quadro, um diagrama profético, ele fala que Jesus vai voltar. Então, esse camarada, ele começou a pregar a volta de Jesus. Aí, quando a gente chega lá em 1831, não é? A gente chega em 1831, ele começou a pregar nas pequenas comunidades ali perto da sua casa. Olha, gente, Jesus está voltando. Ó, brother, se liga, mano. Ó, sai da mornidão. Ó, não fica de bobeira, não. Jesus voltou em 1843. E aí, brother, o Miller nessa pegada, nessa jogada aí, ele começou, então, a pregar para o povo. Ó, irmão, Jesus está voltando. Volta para Jesus, hein? Não é bobeira, não. Só que nesse contexto, o que ele conhece? Um camarada chamado Josué Raimes. Esse brother que você está vendo aí, né? A foto, a caricatura, ele viveu do ano de 1805 até 1895. E esse camarada aí, chega em 1879, o Josué Raimes, ele ajuda, é como um brother que tinha dinheiro, né, tinha prata, né? Tu conhece alguém que tem prata e gosta de pagar um picolé para você, chama, vamos ali tomar um açaí, vamos ali curtir uma paradinha boa ali. Então, o Josué Raimes era um cara que tinha dinheiro na época. Ele gostou tanto de mim, eu falei, Miller, eu tenho um plano bacana para você aqui, olha. Tu vai pregar, eu só vou financiar o teu evangelismo. Só isso, brother. E aí, então, o Josué Raimes, que foi um grande pilar na expansão da pregação do evangelho, da volta de Jesus, cara, o Raimes começou a investir dinheiro no homem. E aí o Miller começou a viajar para o norte dos Estados Unidos, sul dos Estados Unidos, para o oeste. O homem começa viajando. E naquela época, brother, não tinha avião, não tinha Wi-Fi, não tinha transmissão de internet, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu, pastor Adriano, a galera aqui do Ebenezer, fazendo live. Cara, tem gente de Mato Grosso, lá do Paraguai, tem gente lá em Barra Mansa, tem gente lá na Curicica, tem gente aqui na região aqui de lá, tem gente em todo lugar. Mas, brother, naquela época, eles não tinham isso não, irmão. Os caras viajavam de charrete, brother, viajavam de carro. Imagina o Miller viajando, irmão. E a história nos conta que nos seguintes anos, né, o homem pregou com uma força total, né? Não, Jesus voltar, e a gente tem que alcançar o povo. Só para você ter uma ideia, o Miller, nos últimos 5 anos de pregando o evangelho, mano, o Miller, nesses 5 anos, ele pregou em mais de 500 cidades. Ele fez grandes conversões para cerca de mais de 6.000 pessoas. Miller, ele teve mais de 700 colaboradores, não é? Em cada 17 norte-americanos estava aguardando a volta de Jesus aí em 1844. E aí, mano, o brother vai pregando. E aí, então, você vê quando Miller começou a pregar em grandes campais, organizado por Raimes e outros líderes do movimento millerista que estavam ajudando o Miller ali a pregar o evangelho, brother. E aí você está vendo uma foto que a gente conseguiu, não é? A gente está vendo uma foto aí que você viu de uma das campais que ele pregou, na campal de Chester, em New Hampshire. Isso por volta do mês
aí no mês de agosto, que Miller fez uma grande campanha, essa foi uma das grandes campanhas que o Miller pregou, que muita gente se entregou. Falei, não, cara, eu tenho que me entregar para Jesus, eu vou ficar na pista. Aí só que, queridos, chegou o dia 22 de outubro de 1844. Mano, e aí, Jesus voltou? Alguns acham que Jesus voltou de forma espiritual, outros acham que veio o profeta Elias, outros acham, não, o evento está certo, mas a data está errada. E aí o povo, né, ali, ficou naquela situação, e aí, Jesus voltou, não voltou? Muitos, na verdade, quem marcou a volta de Jesus não foi Miller. Miller ele achava que Jesus voltaria em 1853. Mas quem marcou a data foi esse camarada aí, ó, Samuel Snow, que viveu dos anos de 1806 a 1870. Esse brother, esse parceiro aí que você está vendo aí, esse que manda babu, né? Uma gravatinha borboleta aí. Esse camarada, na verdade, que ele fez os cálculos, olha, Miller, a parada é o seguinte: Jesus vai voltar no dia 22 de outubro. E aí, então, Miller comparou, eu falei, não, comparou ali texto por texto, ali texto de Ezequiel, texto de Isaías, texto de Hebreus, texto de Daniel, Isaías, eu falei, não, cara, dá certo, então eu vou voltar nessa data. E aí, Miller ficou convencido e se apoiou na data desse cara e começou a pregar, irmão. Não é? Olha, mano, Jesus vai voltar de acordo com o Snow aí, Jesus vai voltar, a gente tem que ficar pronto. E naquela época, gente, o povo ficou tão na expectativa de para a volta de Jesus que as pessoas começaram a vender a casa, começou a vender o cachorro, o gato, a charrete, a casa, tudo que tinha, porque eles chegou à seguinte conclusão: nós estamos indo para cá. Aquele povo estava com a grande esperança da volta de Jesus. Não, Jesus vai voltar, gente. E aí o povo vendeu tudo. Nossa, gente, o negócio pegou. Mas, querido, chegou o dia, de acordo com o que eles citaram em Daniel. E aí Jesus voltou? Só que, queridos, daquele grupo começou a surgir divisões. Não, gente, a data está errada. Vamos ver, então, quais foram essas 3 divisões. Anota aí, irmão. Fica de bobeira não, hein? Anota aí. Os conceitos aí. Aí, brother, a galera ficou, não, tem alguma coisa errada, alguma coisa aconteceu. Jesus era para ter voltado. Alguma coisa deve ter acontecido nesse dia. E aí, então, surgiram 3 grupos diferentes. O primeiro grupo, que era por Heinz, esse homem que ele persuadiu o Guilherme Miller a abandonar a teoria da porta fechada, né? Esse camarada aí, esse grupo, o grupo de Heinz, que foi o primeiro grupo, esse grupo definiu o seguinte: olha, a data está errada, mas o evento está correto. Veja, olha, Jesus, então, não voltou em 1954, ele vai voltar em algum momento. Então, o grupo de Heinz, o primeiro grupo, essas 3 divisões que saíram do liderismo, que é o primeiro grupo de Heinz, falei, olha, não, então a gente tem que, o evento é correto, mas a data está errada. Jesus vai voltar na nossa era, não é? Então, esse grupo, por influência do Heinz, brother, eles começaram a marcar, não, Jesus voltar eles marcaram que Jesus voltaria em 1845, voltaria em 1846. E eles foram marcando data, não, vai voltar em 1847, em 54, e eles continuaram, brother, parceiro, a marcando a data. E aí, então, desse grupo começaram a surgir adventistas evangélicos, cristãos adventistas. Então, começaram a surgir vários grupos que defendiam a ideia de Heinz, que a data estava errada, mas o evento seria correto. Mas também, aí surgiu o grupo do Snow, Samuel Snow. Veja, olha, gente, a data e o evento estão errados. A data está errada, o evento não é esse. Então, eles pensaram o seguinte: não, Jesus voltou, mas de forma quê? Espiritual, não é? Não, eles acreditavam que o Elias ainda voltaria ainda, a promessa do Elias. Deixa eu só beber água aqui, tá, gente? Olha,
Vamos cuidar do Covidão, tá, gente? Cuidado com o Covidão aí. Beba água todo dia. Vou beber minha aguinha aqui, peraí. Se cuida, galera. Ó o Covidão, hein? Fica de bobeira não, hein? Beba água, tá? Se hidrata aí, beleza? Vamos lá então, gente. Então, esse camarada aí chamado Samuel Snow defende a seguinte ideia. Olha, gente, a data está errada. O evento está errado. Jesus voltou de forma espiritual. Aí, nesse período, começou também a surgir os movimentos do quê? Neopentecostais e pentecostais. Aí começaram a surgir esses movimentos do pentecostalismo justamente se apoiando na ideia de Samuel, então, que Jesus voltou de forma espiritual. E para você sentir esse êxito espiritual de Jesus na sua vida, mano, você tem que experimentar isso. Aí começou a surgir os movimentos pentecostais. Mas aí, queridos, surgiu o terceiro e último grupo da divisão de Guilherme Miller, que foi a data certa, mas dizendo o quê? Deveria ser reinterpretado. Veja, a data estava corretíssima, mas dentro... E quem pertence a esse grupo? José Bates, no caso, o capitão José Bates, Tiago White, Irã Edson, e entre outros pregadores que mais tarde fundaram o movimento adventista, não é? Então, esse terceiro grupo rejeitou o fanatismo daqueles outros grupos, né? E também formalismo. Não, gente, nós vamos estudar a Bíblia novamente, letra por letra, palavra por palavra, e vamos ver o que está acontecendo aí, gente. E eles, então, começaram a estudar e chegaram aí, então, nesse contexto, eles estavam se reunidos na casa, na fazenda aí de Irã Edson, você está vendo a foto desse camarada aí, chamado Irã Edson. E esse camarada aí, o grupo, o movimento, né? O movimento aí milerita, gente. Esse movimento, o Tiago White, o Bates, o Ed, estavam nessa fazenda de celeiro, estudando a Bíblia, orando a Deus, para aí, galera, buscar alguma solução, não é? Alguma solução para esse problema. E aí, eles lá orando, lendo a Bíblia, cantando. Um belo dia, eles ali no celeiro de Irã Edson sai e começa a caminhar pela fazenda, pelo milharal. E nesse momento que eles Irã Edson recebem a luz, uma nova luz. Naquele momento, aí você está vendo a foto aí. Isso aí. Ô, Maria Estela, um abração, minha querida. Uma saudade de você, hein? André, um abraço aí para os protetores da criação, Miguel Pereira. Rapaz, Coidorinha. Rapaz, agora tá ligado, hein? Vocês não estão de bobeira, não, hein? Mas vamos lá, gente. A Irã Edson, lá com o povão lá, estudando, né? Estudando a Bíblia. Edson, ele sai pelo milharal, caminha para lá e para cá. Naquele momento, Irã Edson é tomado de visão. E ele vê o que? O santuário celestial. Ele vê que naquele momento, Jesus estava sendo do lugar santo e entrando para o compartimento santíssimo. Ou seja, que naquele momento o santuário estava entrando num processo de purificação, não é? Então, do mesmo modo, gente, que a gente aprendeu, né? A gente estuda lá em Hebreus, estuda lá o livro de Levítico, o livro de Isaías, o livro de Hebreus, que fala sobre o papel do sumo sacerdote, o que significa o cordeirinho, o que significa o sangue, o candelabro. Então, naquele momento, queridos, eles estavam tendo ideia. Eu falei, não, agora o negócio ficou bom agora. Agora Jesus tem um lugar santíssimo para iniciar a obra da expiação. E, queridos, e a partir daquele momento, daquela data, começou a obra de investigação, que está até os nossos dias, que vai se fechar aí a porta da graça um pouquinho antes da morte de Jesus. Aí eu falo para você, desbravador, você que ainda que você não aceita Jesus como seu Salvador, você que ainda não se batizou, gente, Semana Santa está aí, é o momento de você
é o momento de você entregar sua vida para Jesus. Manda uma mensagem para o seu diretor. Diretor, eu quero me batizar, eu quero ser um desbravador, eu quero ser salvo pela graça, eu quero me preparar para o meu plano para ir para o céu. Então, gente, a Semana Santa tá aí, cara. Mano, tá ligado? Não fica de falar, não. Fica de bobeira, não, irmão. A gente está voltando, hein? Beleza? Continuando aqui. E então, a partir daquele momento, já contei para vocês um pouquinho aí como é que surgiu o movimento. E daí, então, começou então a se organizar o movimento adventista. E aí, você sabe como foi organizado o movimento adventista? Hã? Muito bem. Queridos, então vamos falar um pouquinho agora. Então, como nós entendemos um pouquinho do início do movimento milerita, aí do movimento adventista, eu quero falar para vocês agora como é que foi organizada a nossa igreja. Como é que foi isso, pastor? Que ano foi organizado? Então, veja, a igreja adventista, mais tarde aí, ela foi organizada em 1860, numa Assembleia da Conferência Geral, né? Uma das Assembleias da Conferência Geral, né? Que se reúne para decidir o futuro da igreja, o que vai acontecer no futuro. Nessa data, ó, gente, vou dar uma dica para vocês. Se liga aqui, ó. O que está de amarelo e a data vai entrar no Kahoot. Então, se liga aí, irmão. Anota a data aí, anota os nomes que, ó, o que está de amarelo é dica para o Kahoot. Então, tira um print da tela, anota aí, marca no seu PDF, anota no caderno aí, tá ligado? Aí é o seguinte, brother. Então, nessa data, a igreja ela foi organizada em 1860. E aí lá estavam lá os líderes, lá estavam os pioneiros lá na sessão da Conferência Geral. E aí, então, eles discutiram que nome a gente vai dar. A gente tem que colar um nome aqui que tem a nossa cara, né? Um nome que se reflete que estamos aguardando a volta de Jesus e que também nós guardamos o sábado também. E um bate-boca para lá e para cá da Conferência Geral, e se reunia e orava, e ninguém tinha ideia, ninguém pensava. E aí, então, no meio daquela reunião, no meio daquele bate-papo, brother, aí se levanta esse camarada que você está vendo aí, um camarada de barba longa, branco, chamado David Hebbett. Esse David Hebbett, ele então, gente, eu tenho um nome que tem a nossa identidade, que nos chamemos Adventistas do Sétimo Dia. Brother, galera vibrou. Não é agora, vamos votar essa parada agora, brother. Aí, então, eles votaram, nesse período que a igreja foi organizada. Então, em maio, veja, em 1860, a igreja começou a se organizar bonitinho, escolheram o nome nessa data, mas, na verdade, em maio de 1863, veja, três anos depois, escolheu o nome aí da igreja. Aí, então, a igreja escolheu o seu primeiro presidente, chamado John Byton. Esse homem que você está vendo aí, é o primeiro presidente da igreja do sétimo dia, escolhido em 1863. Beleza? E a gente sabe muito bem que a igreja adventista, ela está organizada aí em 13 divisões. Você vê aí a divisão sul-americana, interamericana, norte-americana, oeste africano, várias divisões. Hoje a igreja tem 13 divisões, que são 13 escritórios regionais da Conferência Geral. O nosso está situado em Brasília, capital do nosso país. Veja, hoje a igreja, ela tem, no ano de 2003, a igreja completou 150 anos de idade. Então, suma um pouquinho aí, quantos anos mais ou menos hoje nós temos como organização mundial? Pregando pregando em várias línguas, e digamos, mas o mesmo pensamento doutrinário, né? E aí você tem, olha, isso aí é requisito da especialidade, tá? Como é que funciona a organização da igreja? Então, você tem aí está a estrutura da nossa divisão, como você está vendo aí, né? Você vê que começa vamos falar de baixo para cima. Primeiro aqui é a igreja local. Vou usar como exemplo aqui Jardim Metrópole, que eu estou aqui. Então, seria igreja local, no caso Jardim Metrópole, que forma um distrito, esse distrito é uma região, e aí, finalmente, a associação. Então, nós somos filiados aí à Associação Rio Sul,
que, por sua vez, essa associação ela forma um número de igrejas, uma província, um território. Então, a associação é formada por igrejas ou que compõem essas províncias aí, formam a associação. Por seguinte, formam a união. O que é união, pastor? A união são formados por um grupo de associações ou missões organizadas, esses territórios que formam a união. No caso, a nossa união é o quê? União Sudeste Brasileira, que é formada por 10 campos, né? Sendo que esses 10 campos são 8 associações e 2 missões, tá ok? Que corresponde aos estados do Rio de Janeiro, nosso estado, Minas Gerais e também o estado do Espírito Santo. Aí, então, forma a nossa União Sudeste Brasileira, com sede em Itaipava, ali no interior do Rio de Janeiro. E, por sua vez, aí chega, então, a divisão, tá bom? E assim, enfim, chega a Associação Geral, que é a nossa sede lá nos Estados Unidos. Tá bom? Beleza? Então, tá aí. Então, aí fica uma tarefa de casa para você fazer. Ó, vou dar a dica. Bola no diretor, tá? Bola não conseguir. Pede para ele te ajudar a desenvolver aí em um cartaz, numa folha. Estou dando até como é que é a parada boa aqui, ó. Para você desenvolver um cronograma aí da Conferência Geral até chegar aí a sua igreja local, beleza? Então, coloca ali quem é hoje o nosso diretor mundial, quem é o nosso departamental de desbravador da divisão, quem é o nosso departamental da União, do desbravador, quem é o nosso departamental do nosso campo, quem é o pastor do seu distrito, né? Quem é o diretor do culto da sua igreja. Então, forma essa atividade aí, beleza? Aí você vai matar esse requisito aí. Rapidamente aqui, o tempo já está acabando, então não posso ficar fazendo muita farofa aqui. Mas é o seguinte. Aí eu falei de Guilherme Miller, quero voltar um pouquinho nele, né? Guilherme Miller nasceu em fevereiro de 1782, em Wolverhampton, Nova York. Ele veio de uma família batista, né? Casou em 1803 com a senhora Lúcia. Aos 1815, ele foi para a guerra. Mano, foi capitão de guerra, né? Entre os anos de 1812 e 1815, foi capitão, liderou. O seu maior dom era a liderança. Ele também, em setembro de 1816, num sermão, pregando numa igreja, ele disse o seguinte: em Jesus encontrei um amigo. Essa é uma frase muito famosa de Bíblia, tá ligado? Aí, então, nos anos de 1816 a 1818, ele faz o estudo da Bíblia, usando a concordância de Cruden. Aí, em 1839, ele conhece Josué Himes, que expande a pregação bíblica ao redor dos Estados Unidos. Tá bom? Aí, eu já falei isso para vocês e tal. Ele faleceu em 1849, no dia 20 de dezembro. Beleza? Esse camarada aí, chamado Tiago White. Quem foi Tiago White? Pronto. Tiago White, esse parceiro aí, sangue bom, ele foi presidente por 3 vezes da Conferência Geral, não é? Ele trabalhava muito. Antes de ele se tornar um ministro da igreja, ele trabalhava carregando pedras pesadas e cortando lenha. Mano, o trabalho era pesado, né? O bagulho era doido, mano. Aí, no dia 4 de agosto de 1821, foi a data que ele nasceu. Ele se uniu ao movimento milerita em 1842, ganhou mais de 1.000 almas em 6 semanas, não é? Ele fundou muitas instituições médicas na igreja, educacionais, e foi um grande pilar na expansão da obra de publicações, tá ligado? Aí ele casou com essa mulher, com Ellen White, né? Seu nome super é Gold Harmon, que Ellen White tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth, não é? Aos 9 anos ela sofreu um acidente, não é? Foi atingida por uma pedra no nariz. Se você quiser saber mais sobre a história de Ellen White, faça a especialidade chamada Mensageira de Deus. Aí você vai conhecer mais sobre a vida dela, tá ligado? Aos 30 de agosto de 46, ela casou com o Tiago White, tiveram 4 filhos, não é? Aos 17 anos de idade, ela teve sua primeira visão. E essa primeira visão está no livro Primeiros Escritos, fica a dica aí, que ela viu o povo de Deus caminhando em direção
ao reino de Deus. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Ela foi missionária, veio em vários lugares do mundo, pregou, estabeleceu escolas ao redor do mundo, foi missionária na Califórnia, e missionária na Europa e também na Austrália, enfim. E ela trabalhou 70 anos para a igreja, de forma incansável. Ela aí, meus amigos, ela escreveu 100 livros, publicou 160 panfletos, 25 milhões de palavras. Ela teve mais de 2.000 visões e sonhos. Seu primeiro livro, Primeiros Escritos. Ela teve uma visão, brother, ela segurou a Bíblia, não como a minha, né? Segurou a Bíblia grandona, pesadona, acima da cabeça, uma visão que durou aí aproximadamente, uma Bíblia de 8 quilos, não é? E essa visão durou cerca de 40 horas. Essa visão segurando uma Bíblia pesada, falando da palavra de Deus, não é? E ela escreveu, hoje, na nossa língua portuguesa, existem 71 livros traduzidos. O livro mais conhecido e mais traduzido é O Caminho a Cristo. E o mais vendido é O Grande Conflito. Tá bom, galera? E ela morreu em 1915. E suas últimas palavras ela disse: eu sei quem eu tenho crido. Valeu? Aí está a foto da primeira visão que eu falei para você, do povo caminhando para o reino da glória. E aí uma outra visão, ela segurando aquela Bíblia de 8 quilos durante 4 horas. Pronto. Mano. Aí tem um outro camarada muito legal, José Bates, ele é conhecido aí como o pioneiro da saúde para a nossa igreja, né? Ele nasceu em 1872, está errado ali a data, tá bom? É isso mesmo, tá bom? 1792, tá bom? E morreu em 1872, beleza? Ele foi um grande aventureiro, viajou pelo mar, para lá e para cá, né? Já foi preso pelos piratas, foi libertado, voltou para casa, comprou um barco e viajou. Mas esse camarada, ele se apaixonou por uma mensagem de tal forma, brother, que em 1891 ele abandonou a bebida forte. Em 1822 ele parou com vinho, a manguaça, cachaça, fumo, tabaco, abandonou o café em 1838. Em 1839 aceitou a pregação de Guilherme Miller, não é? E esse homem investiu pesadamente todo o dinheiro na pregação do evangelho. E aí, em 43, ele abandonou o alimento de carne. E esse homem, na verdade, o Bates, ele leva a mensagem do sábado para quem? Para Ellen White e Tiago White. Foi ele que aceitou a mensagem do sábado e convenceu Ellen White e Tiago White a guardar o sábado. E ele foi um dos primeiros aí presidentes, ele foi o primeiro presidente da primeira associação organizada lá em Michigan. Tá bom? O John Andrews, cara, esse cara me amarra muito. John Andrews. Tanto é que existe uma faculdade nossa nos Estados Unidos com o nome da Universidade Andrews. É uma homenagem a esse brother aí que você está vendo, o John Andrews. Esse camarada, só para você ter ideia, aos 14 anos de idade, ele já pregava, já subia na cadeira lá e tal. Vamos lá, gente, Jesus está voltando. O camarada não dava mole não, brother. Mano, esse parceiro também aí, eles falavam fluentemente inglês, o francês, o alemão, o italiano, o grego, o hebraico. Meu irmão, o cara era poliglota, não é? O cara, meu amigo, o cara não estava de bobeira, não. Só para você ter uma ideia, irmão, o camarada conhecia todo o Novo Testamento de memória, todinho, e grandes porções do Antigo Testamento, ó, de cabeça, né? Então, por ser um cara eloquente, aos 17 anos recebeu o convite aí ele para ir para ser militar, mas recusou, desde a vida do ministério. Aos 30, serviu a igreja por 34 anos como escritor, evangelista, missionário, e ele também foi o primeiro a defender a guarda do sábado de um pôr do sol ao outro pôr do sol, bro. Sério. E também foi ele que ajudou a sistematizar os dízimos e as ofertas da igreja adventista.
E ele foi o primeiro missionário que a igreja enviou além mar fora dos Estados Unidos, indo para a Europa, em 1874. E ele também foi o primeiro redator da nossa primeira editora, a Review Herald. Tá bom? E foi presidente da igreja, foi o terceiro presidente, mas ele infelizmente morreu em 1883, vítima de pneumonia. Bom? E aí então, aí fica a dica para você, depois pesquisar com calma, as 28 doutrinas da igreja adventista. Beleza? Uma tarefa de casa aí. Vamos falar agora um pouco do nosso movimento. Como é que começou o desbravador? Como é que começou nos Estados Unidos? Como é que chegou no Brasil? Aí você tem dois camaradas chamados Henry Fender e Luther Wander. Esses camaradas, por influência das missões da escola sabatina de jovens que o Tiago White escrevia, a gente não pode perder a moçada, os manos, as mães, a gente tem que fazer uma coisa. E aí, brother, esses camaradas então oram em direção a Deus. Então, a partir daí, então, começa um pouco aí na sucessão de orar, no movimento em 1907, a igreja organizou o ministério jovem, pastor evangelista. Então, nossos primeiros pioneiros do movimento dos jovens. Esse é o primeiro secretário, Leslie Bond. Esse camarada aí, ele conseguiu permissão do Clube dos Escoteiros, brother, para então produzir os primeiros manuais e também de classes para o Clube de Desbravadores. Esse camarada é chamado Leslie Bond. Também, esse camarada aí chamado Teron Johnston. Esse brother em 1930, ele utilizou o nome Pathfinder, que para o português seria Desbravador Meninas. Bom, esse outro brother é chamado Arthur Paulo. Esse camarada escreveu histórias para adolescentes. E em 1913, na verdade, foi ele que formulou o voto e a lei dos desbravadores. Valeu? Tranquilidade? Então, anota aí, irmão. Fica de bobeira não, hein? E aí, então, tem um camarada chamado John Hancock. Esse brother aí, parceirão, ele estava na Califórnia, foi diretor de jovens lá na Califórnia. E ele, na verdade, ele elaborou o triângulo. Você está vendo lá na esquerda da tela aí? Dele? Foi ele, então, que elaborou o triângulo dos desbravadores. Ele desenhou essa parada aí. E ele foi o nosso líder mundial por alguns anos. Esse aí é chamado o pastor Henry Berg, da sua esposa, Miriam Berg. Esse camarada aí, ele desenhou a bandeira dos desbravadores. Ele também compôs o nosso hino em 1952 e também escreveu os primeiros manuais de liderança para os líderes do nosso movimento. E aí, então, eu tenho um rascunho aí do hino que ele escreveu, numa viagem que ele estava fazendo da Califórnia. E aí, brother, ele então escreve o hino, tá bom? Aí, então, Lawrence Skinner, esse camarada aí, ele então passou a utilizar o treinamento de primeiros socorros de ordem de vida para os desbravadores. Também ele então oficializa, após aí, no tempo que ele foi diretor, em 1950, a Igreja Mundial ela organiza oficialmente o Clube de Desbravadores. Tá
Bom, e também esse camarada, o Skinner, ele desenvolveu o cartão de medalha de prata. Beleza? Só passar aqui, né, o Ranzolin, foi o nosso diretor mundial, foi o primeiro brasileiro aí a chegar à Conferência Geral, né? Foi secretário associado da Conferência Geral, vice-presidente, tá bom? Agora, para fechar aqui, eu quero falar dos brasileiros. Brasileiros, peruanos, pessoal da nossa divisão. Essa é a senhora Necida de Ruiz. Ela fundou o primeiro clube na nossa divisão, lá em Miraflores. Eu tive o privilégio de conhecer essa igreja, lá em Lima, Peru. E ela fundou esse clube em 1955, tá bom? E ela criou a classe bíblica, que desse projeto deu 10 batismos. Olha que maneira aí. Aí, alguns pioneiros como Isolina Alves, essa mulher foi tradutora da nossa CPB, e ela traduziu o hino do inglês para o português, dos desbravadores, que nós cantamos no início, não é? Tá bom? E outros livros também de Eno White para traduzir para o português. Também você tem esse camarada chamado Cláudio Bells, que foi o primeiro a vestir o uniforme aqui no Brasil, não é? E também ele aí, então, atuou no departamento de jovens, participou de vários camporis, foi coordenador do primeiro campuri da divisão sul-americana, e aí, então, tem até medalha em homenagem à sua pessoa. O Wilson Sarli, esse brother aí, parceiro de Saint-Paul, família Sarli, responsável por fundar o primeiro clube no Brasil, lá por volta do ano de 1959, ali na cidade de Ribeirão Preto, ali em São Paulo, né? Ok? O famoso clube pioneiro do Brasil, que existe até hoje. Henri Faraiba é canadense, ele fez parte da Heraldos do Rei, mas também esse camarada fundou alguns clubes lá na América, no sul do Brasil, ali na cidade de Santa Catarina, tá bom? E aí, então, você pode pesquisar depois quem for o fundador do seu clube, pesquise qual foi o primeiro clube do Rio de Janeiro, quem foi o diretor e tal, beleza? E aí, então, primeiro departamento da igreja foi publicações, para fechar aqui, tá bom? Você conhece a história aí, foi a nossa primeira editora, Review Herald. Tiago Age publicou um pequeno folheto, também. Aí a obra, então, se expandiu através de publicações para o departamento mais antigo da igreja. Beleza? E aí, galera, tá aí, então. É isso aí, pode fechar a minha tela. Você vai receber uma prova pelo Google Formulários, você vai fazer sua prova, colocar o seu nome lá. Os que forem aprovados, depois é só participar de uma cerimônia de investidura, e serão ali, então, investido nessa especialidade. Obrigado aí, nosso grande líder, pastor Marcelo Noronha, passou a especialidade aí de pioneiros adventistas. Que Deus possa te abençoar grandiosamente.